Olá, começa agora o Jornal Panorama e você vai ver em destaque. Reforço no Caixa, plenário aprova projeto que flexibiliza o uso de fundo das desigualdades. CPI do Pó Preto ouve representantes da Vale sobre gestão ambiental da empresa. Pedágio na Terceira Ponte volta a ser discutido na Assembleia. Deputados aprovam um projeto que autoriza as prefeituras a usarem até metade dos recursos do Fundo para Redução das Desigualdades em pagamento de outras despesas. A gente chama a repórter Gabriela Zorzal, que tem mais informações do plenário. Gabriela? Começou a tramitar na casa, a partir da leitura em plenário na sessão ordinária desta quarta-feira, projeto de lei que obriga os órgãos de cadastro negativo, como por exemplo o Serasa e o SPC, a comunicarem por meio de carta registrada a negativação do nome do consumidor. A iniciativa é de autoria do deputado Gilcinho Lopes. E nesta quarta-feira, os deputados se reuniram em sessão ordinária e também em sessão extraordinária. O principal tema em debate era o projeto de lei de autoria do governo, que permite que as prefeituras utilizem até 50% dos recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais em pagamento de despesas correntes. Confira agora a reportagem completa sobre a aprovação desta matéria. O projeto de lei do governo, que muda regras de utilização do fundo para a redução das desigualdades regionais, gerou discussão no plenário. De acordo com a justificativa da proposta, a alteração era uma demanda da Amunis, a Associação dos Municípios do Espírito Santo, e permite que o Executivo Municipal utilize até metade das verbas do fundo para pagar despesas correntes e dívidas com a União. A regra vale apenas para o exercício financeiro de 2015. Os municípios estão passando uma dificuldade financeira e nós não temos dúvida que vai ajudar muito os municípios capixaba nesse momento de crise. A presença de representantes da Amunis na discussão da proposta também foi defendida em plenário. E não há sequer aqui no plenário da Assembleia, seja hoje, ontem ou desde quando a matéria iniciou a sua tramitação, uma manifestação por escrito ou a presença de um representante da Amunis para colocar o sentimento deles do interesse da aprovação dessa matéria ou não. Porque quem nos remeteu foi o governo, que entende, assim como nós, que os municípios passam por dificuldades. Mas nós precisamos saber dos municípios, pela sua representação pelo menos, qual é o sentimento deles, como atravessa hoje as finanças dos municípios, o que nós poderemos colaborar mais, se esse projeto de fato é interessante, se caberia uma emenda para aprimorá-lo ainda mais, ou seja, aqui é a casa do povo. Embora o projeto já proíba a utilização do recurso para pagamento de pessoal, o deputado Sandro Locutor fez uma emenda para reforçar a regra. Fica vedada a utilização desses recursos financeiros para pagamentos de dívidas e remuneração do quadro permanente de pessoal, vedado ainda a utilização para novos cargos em comissão criados no período da vigência dessa lei. Era apenas uma contribuição desta casa para que em ano pré-eleitoral os senhores prefeitos municipais, talvez até com as melhores das intenções, não criem uma enxurrada de cargos em comissão para que nós possamos, criar aí inúmeros novos cabos eleitorais. O texto final do projeto foi aprovado em sessão extraordinária. Aprovada a Secretaria de Prestação dos Autógrafos. Nossa equipe entrou em contato com o presidente da Amunis, Dalton Perim. Ele informou que a entidade entendeu que a proposta estava bem formulada em seu texto original. CPI do Pó Preto ouve representantes da Vale sobre gestão ambiental. De acordo com dados divulgados pela empresa, o investimento para controle dos poluentes nos últimos anos é de 700 milhões de reais, com previsão de mais 65 milhões até 2020. Representantes da empresa Vale participaram da 7ª reunião da CPI do Pó Preto. O gerente de Meio Ambiente, Romildo Fracalossi, falou sobre as ações da companhia para reduzir a emissão de resíduos poluentes no ar da Grande Vitória. Segundo os dados apresentados, em 2007, a Vale assinou um termo de compromisso ambiental com o Ministério Público Estadual. De 2010 a 2013, foram investidos 700 milhões de reais em medidas de controle
que resultaram em uma redução de 33% na emissão de poluentes. Com a implantação do TCA, nós trouxemos para o Complexo Tubarão alguns controles ambientais bastante inovadores. O Wind Fence, por exemplo, que é um dos mais inovadores nesse processo, no Brasil ele é inédito. São quase 10 quilômetros de Wind Fence, com alturas que variam de 19 a 30 metros de altura e com eficiências comprovadas cientificamente. Eu acho que esse que é o grande demonstrativo desse processo. Nós fizemos estudos técnicos com fundamentação técnica comprovada e os resultados demonstram que as eficiências aqui obtidas são eficiências similares a outras Wind Fences instaladas no mundo. Isso é muito positivo para a gente. Usamos também supressores de pó, polímeros, que são sistemas de controle aplicados nas pilhas de minério e de carvão. Colocamos algumas enclausuramento das nossas casas de transferências. Aprimoramos a performance dos nossos precipitadores eletrostáticos com melhorias elétricas, melhorias em novos equipamentos. O gerente destacou ainda que até 2020 a Vale pretende investir 65 milhões de reais em medidas adicionais para reduzir em mais 20% a emissão de partículas poluidoras. Nós temos 40 ações em andamento, são ações de melhorias nesses controles já implantados, algumas de tecnologias já consagradas, outras em desenvolvimento, que a gente não sabe ainda se vai dar certo para as nossas operações, porque a gente copia de uma outra atividade, como a cimenteira, e traz para a pelotização. Então são ações que nossa rotina, que nossa gestão ambiental fazem acontecer de forma natural no Complexo Tubarão. Os deputados alertaram para a necessidade de ampliar pesquisas sobre o tema, de forma a garantir maior controle desses poluentes. Uma parte fundamental que deixou bem claro a empresa é que ela contribui realmente com a poluição da Grande Vitória. E de hoje em diante ela está tendo medidas, um investimento de 65 milhões até 2020 previsto para melhorar ainda mais a qualidade do ar da Grande Vitória. Mas esses estudos não ficaram contundentes e não ficaram assim corretos para a CPI do grau de melhoramento que terá a qualidade do ar até 2020 da Grande Vitória, da poluição. E o pedágio da Terceira Ponte volta a ser discutido na Assembleia. Desta vez, o deputado Amaro Neto quer aumentar a transparência na divulgação do valor arrecadado com o pedágio na Terceira Ponte. Num primeiro momento era um projeto para a gente ter uma transparência e saber aferir realmente em tempo real quantos veículos passam pelas cancelas da Terceira Ponte todos os dias, não só indo para Vila Velha, como retornando para Vitória. Mas aí descobrimos que já existe uma lei aqui no Estado. Então eu estou querendo alterar numa emenda uma lei aqui do Estado, uma lei de transparência, para que essa transparência não esteja só nos sites de transparência, mas que a gente pudesse utilizar o painel eletrônico da Terceira Ponte, para que nesse painel a gente tivesse pelo menos em tempo real ou com 24 horas, o número exato de veículos que passaram pela ponte, até para dar ainda mais transparência à população capixaba, já que a gente vive com essa situação da Terceira Ponte ainda na Justiça, se vai ser cobrado pedágio ou não, por que a gente não ter essa transparência para a população do Estado? A ameaça de fechamento da UTI neonatal do Hospital Dório Silva, na Serra, motiva protesto do deputado Bruno Lamas. Existe um estudo por parte da Secretaria de Estado de Saúde sobre a possibilidade absurda do fechamento de 26 leitos de UTI neonatal do Hospital Dório Silva. Um hospital que tem um corpo técnico qualificado, com profissionais na área de medicina e de enfermagem, inclusive com artigos e estudos publicados. Um excelente corpo técnico, um hospital com tradição e que atende não só os 500 mil moradores da cidade da Serra, mas de todo o estado e até de estados vizinhos. E essa possibilidade preocupou demais a população e a nós, que temos a responsabilidade de fiscalizar os atos e de trabalhar pela qualidade da saúde, também qualidade da saúde dos nossos munícipes, dos nossos queridos capixabas. Então, mediante isso, acompanhamos aí manifestações, fechamento da BR-101, do Conselho Gestor, membros do Conselho Gestor do Hospital Dório Silva e também do Sinte Saúde. Então, o que eu tenho feito desde o dia 27 de março, eu protocolei um requerimento lá na Secretaria de Saúde solicitando informações sobre essa proposta absurda, não me foi respondido ainda. Eu apelei ao líder de governo, eu apelei ao secretário da Casa Civil e todos ainda muito sem entender esse movimento da Secretaria de Saúde. Agora, eu reforço hoje as minhas ações com uma proposta de convocação do secretário Ricardo de Oliveira, Assembleia Legislativa, para poder esclarecer esse fato
Também com a solicitação de uma visita técnica por parte da Assembleia Legislativa ao Hospital Dr. Dório Silva, de forma especial a ala dos leitos de UTI neonatal, com a presença inclusive da TV Assembleia, para que nós possamos passar a realidade ali e mostrar o perfeito funcionamento e o quão é importante para a nossa cidade, aproveitando para fazer uma visita ao Hospital Dr. Dório Silva. Estou muito preocupado, considero a medida um absurdo, considero complicado inclusive o transporte sanitário desses pacientes, e vai fechar uma ala que já funciona para levar para um hospital em Vila Velha, que tem todo direito, tenha também uma ala, leitos de UTI neonatal, mas fechar de uma cidade e levar para outra com o argumento de otimizar, isso beira o absurdo e tem a minha total desaprovação. Liberar a comunidade escolar de pagamento de taxas de registro em cartório. Essa é a proposta do deputado Sérgio Majeski, justificado no projeto de lei em análise no Legislativo. Os conselhos de escola, eles precisam ser registrados, eles têm que ser registrados em cartório. E nós fomos procurados por alguns representantes de escola dizendo que muitas vezes os cartórios cobram esse tipo de taxa. E então nós estamos propondo para que definitivamente seja proibido que para o registro de conselhos de escola que os cartórios venham a cobrar. Os conselhos de escola já têm uma receita muito limitada, né? Então é uma coisa fundamental para que se funcione nas escolas visando a qualidade de educação. Capacitação de servidores públicos estaduais em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. A formação continuada do servidor público esteve em destaque durante a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os membros do colegiado receberam a diretora da Escola de Serviço Público do Estado, D'Angela Bertoldi, que falou sobre o trabalho desenvolvido junto aos servidores do Poder Executivo. É para que o servidor seja cada vez mais capaz de oferecer um serviço de qualidade à população. Então, os cursos oferecidos pela ESESP são para isso, para que o servidor tenha conhecimento, habilidade e atitude para fazer um trabalho de qualidade para o nosso cidadão. O deputado Sérgio Majeski, presidente da comissão, disse que pretende fazer uma visita à ESESP para conhecer melhor o trabalho da instituição. Indo lá, a gente vai poder conhecer melhor, né? Aproveitar ideias que eles já possuem, quem sabe para trazer isso para o Legislativo, né? Uma vez que a gente já tem a escola do Legislativo aqui, quem sabe podemos aprimorá-la no sentido de melhorar o atendimento ao público, melhorar o aperfeiçoamento dos funcionários da casa e assim podemos prestar um serviço ainda melhor do que já prestamos. A ESESP é responsável pela capacitação dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo. A previsão é de que em 2015 a instituição também ofereça espaço especializado para estudos e debates sobre políticas públicas. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.